Bom dia, meu irmão, minha irmã. Como eu sempre falo, é um grande prazer poder repartir, compartilhar da graça de Deus, do amor de Deus, das coisas que Deus tem para as nossas vidas. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Jesus, Ele deseja que a sua vida seja bem melhor do que ela está sendo hoje. E eu sempre falo, Jesus, Ele deixou para nós escrito um manual de vida. Quando nós compramos, um dia desse eu fui na casa da minha cunhada, e eles mudaram de casa, compraram uma casa muito bonita, num condomínio fechado, lá em Limeira, e eu tenho umas habilidades de instalador, assim, né, meio que fuçando daqui e dali, e ela falou, você podia colocar para mim a coifa do fogão. E uma coifa muito bonita, toda tecnológica. Eu falei, você sabe como é que coloca? Eu falei assim, de jeito nenhum, até brinquei com ela, né, loira, de jeito nenhum. E aí eu falei assim, cadê o manual? E ali no manual tinha tudo, né? Onde que fazia o furo, como é que fazia o encaixe, a altura disso, a altura daquilo. E foi, né? Colocamos ali, ficou tudo perfeito, tudo bonitinho, do gosto dela. Meu irmão, a palavra de Deus é do mesmo jeito, eu sempre falo, é um manual de vida. É um manual para que essa máquina aqui dê certo. Esse equipamento aqui chamado Marcelo dê certo. Né? Para que todas as funções trabalhem e funcionem perfeitamente, né? O otimizar a produção. Às vezes uma fábrica está produzindo ali 60% da sua capacidade máxima, mas ela pode otimizar a sua produção e chegar ao 100%. Às vezes você e eu também estamos vivendo assim, estamos vivendo aquém, né? Abaixo daquilo que nós poderíamos produzir. O meu casamento eu tenho certeza que poderia e pode, e Deus quer e Deus tem condições para fazê-lo muito melhor, muito mais feliz para mim, para minha esposa. O seu também, a sua vida também, o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, o seu relacionamento com o seu patrão, com seus funcionários, o seu relacionamento com as pessoas. Tudo isso, se nós dermos crédito, né, pararmos para ouvir, aceitarmos esses conselhos, essas orientações, meu irmão e minha irmã, dá certo, funciona. Eu falo de experiência própria, como Deus mudou e como Deus tem mudado a minha vida, como a minha vida tem sido mais feliz, mais tranquila, mais, assim, vivido mais em paz, mais, sabe, abençoado em todas as áreas. Por quê? Porque eu sou diferente? Porque Deus me escolheu para abençoar e não escolheu a você? De maneira alguma. Ele mesmo diz que Ele não faz acepção de pessoas. E o que significa isso? Do mesmo jeito que Ele tem bênção para a minha vida, Ele tem para a sua vida. Afinal de contas, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a fazer parte não de uma igreja, não de uma denominação, não de uma doutrina, mas passamos a fazer parte da família de Deus. E um pai, ele ama, se ele tiver um filho, ele ama, se ele tiver 2 filhos, ele ama os 2 de igual maneira, se tiver 10, ele ama os 10 filhos, de igual maneira, tem herança para os 10, tem bênção para os 10, então, a mesma coisa que Deus tem para mim, né? Pensa aí uma pessoa mais abençoada, mais feliz que você conhece, essa pessoa, ela está vivendo isso, essa felicidade, essa bênção, porque ela tem dado crédito e praticado a palavra do Senhor. E o que eu quero compartilhar com você nessa manhã, nesse dia, é um texto extremamente prático, mas que tem um ensinamento bem profundo, para que a tua vida não seja uma vida seca, não seja uma vida chata de ser vivida, mas seja uma vida frutífera, uma vida abençoada. E esse texto está aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, um texto que, se você já tem uma habilidade com a palavra, se você frequenta alguma igreja, certamente você já ouviu desse texto. Então o que você vai ouvir talvez não seja novidade, mas é para confirmar, para ratificar essa verdade na sua vida. Esse texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. O que aconteceu? O profeta, teve um dia, o profeta estava lá parado, o Espírito do Senhor, não é que pegou ele pela mão e levou ele para passear. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, pegou o Espírito do profeta e o levou a uma visão, deu uma visão para ele, mostrou uma situação para ele. Levou até um vale, e esse vale estava cheio de ossos.
E esses ossos, a Bíblia diz aqui, estavam sequíssimos, né? Não estavam secos, estavam sequíssimos, não tinha a menor condição de vida, não tinha nenhum resquício de uma boa vida, de uma vida naqueles ossos sequíssimos. Como é que estão as áreas da sua vida? Como é que está a sua profissão, o seu dinheiro, sua saúde, sua vida emocional? Está com vida ou está seca? Teu relacionamento com o seu marido, com a tua esposa, como é que está esse negócio aí? Como é que vocês estão vivendo? Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Você que é filho, como é que você está se relacionando com os seus pais? Você que é empregado, como é que você está se relacionando com o seu patrão? Pastor, mas está áspero, está de pegar fogo, não pode nem olhar um para o outro mais. Você acha que Deus tem isso para você? Então, pastor, mas o erro está nele. Tá, pode ser que até ele esteja mais errado. Pode ser que teu marido esteja mais errado, sua esposa esteja mais errada, o seu funcionário esteja mais errado, pode ser que a Dilma esteja mais errada, pode ser que... Meu irmão, sabe o que é maravilhoso na palavra? E eu aprendi lá atrás, e depois que eu aprendi isso, eu comecei a viver de uma maneira completamente diferente. Não importa a responsabilidade ou a culpa de quem foi. Se é mais responsável fulano ou beltrano, se eu estou vivendo isso porque fizeram isso, sabe, eu estou pagando o pato, então sou eu que preciso resolver a situação. Se as coisas não estão boas para a minha vida, em alguma área da minha vida, não adianta ficar apontando o dedo, não adianta ficar arranjando culpado, não adianta repartir a responsabilidade. Eu sempre falo uma coisa, o que está na minha mão fazer, eu preciso fazer. A Bíblia tem um versículo que Jesus disse assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Se nós invertermos, o que é possível para os homens é impossível para Deus. Sabe o que significa isso? Praticamente, de uma maneira bem simples, é que aquilo que está na tua mão fazer, Deus não vai fazer. Quando você chegar no seu limite, você falar assim: Deus, eu não aguento mais, daqui eu não avanço mais, não tem como mais. Aí Deus entra em ação. Agora, o que eu muitas vezes vejo são pessoas, com uma vida pacata, uma vida passiva, uma vida sem fazer nada, às vezes até ora bastante, mas não toma atitude nenhuma. Fica sempre esperando, não, porque Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E ela não move uma palha, não move um dedo. Aquilo que está na mão dela para ela fazer, ela não faz. E quer que Deus faça? Ela está fugindo da palavra. E Deus não nos abençoa se nós fugirmos da palavra. Deus, ele é limitado à palavra. Deus, ele se limitou à palavra. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Ele diz que a palavra dele é fiel e a palavra dele não volta vazia. Meu irmão e minha irmã, o que está na tua mão fazer, faça. Chega no teu limite, faça o teu máximo, faça o seu excelente. E o milagre, você pode ter certeza que já está prontinho te esperando para aparecer na tua vida. Amém? Você que já deu uma passeada também nas áreas da sua vida, o que você encontrou lá? Você tem alguma área que não está produzindo, que poderia produzir? Vamos aprender o que Deus falou com o profeta e o profeta obedeceu e as coisas mudaram? No versículo 3 está escrito assim: então me perguntou. Então o Espírito perguntou para o profeta, para Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Eu gosto da resposta dele, porque no fundo, se fosse assim: Ezequiel, tem jeito desses ossos reviver? Ele falaria assim: bem, se tem ou não tem, eu não sei. Na minha mão eu não sei como fazer isso reviver. Na minha mão eu não sei como restaurar isso. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você não saiba como restaurar, como trazer vida a esses ossos secos, a essas áreas mortas e secas da sua vida. Mas Deus sabe. E foi isso que o profeta aprendeu com Deus. E foi isso que o profeta fez. E o resultado. Eu amo um versículo que está lá no livro de Isaías, que está escrito assim. Isaías 55. Está escrito assim: porque a palavra liberada da boca de Deus, falada por Deus, ela não vai voltar para ele vazia, mas ela vai cumprir aquilo que ela foi determinada a fazer.
A palavra de Deus. Por isso eu amo a palavra, por isso eu me esmero, eu me dedico em conhecer a palavra. Porque quando eu conheço essa verdade e pratico, essa verdade me liberta. E o que eu quero compartilhar com você nessa manhã, como em todos os programas até hoje, não é da doutrina, não é do que o Marcelo acha, não é do que o sal da terra pensa, é do que a palavra de Deus diz. O meu compromisso é com a palavra. O teu compromisso não é comigo, o teu compromisso é com a verdade. Essa verdade libertadora, essa verdade transformadora. E quando ele falou assim, Deus, eu não sei, mas você sabe, eu creio que você sabe. Disse-me ele, então eu vou te ensinar como fazer esses ossos secos reviverem. Profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus, como é que eu faço então? Você vai fazer o seguinte, Ezequiel. Deus, como é que eu faço então? Marcelo, você vai fazer o seguinte. Qual a área da tua vida que está seca? A área que está seca na minha vida é a área X, é a área Y, é o casamento, é a saúde, é a minha vida financeira, é a minha vida emocional, é a minha autoestima que está para baixo de baixa estima. A área da minha vida que está seca é essa, Pai. Então você vai fazer o seguinte, profetiza. Sabe o que é profetizar? Profetizar não é assim diz o Senhor, né? O profeta ele muda até a voz, até a entonação. Enche o peito, assim diz o Senhor. Barará, barará, barará. Meu irmão, profetizar é fazer com que a palavra de Deus seja ouvida. A palavra de Deus seja falada. Então ele disse assim, profetiza a esses ossos e diz-lhes. Ou seja, Ezequiel, faça esses ossos ouvirem. Pastor, mas osso tem ouvido? Casamento também não tem ouvido. Vida financeira também não tem ouvido. Vida emocional também não tem ouvido. Não tem, mas tem. Então, minha esposa, você não vai ficar falando para ela não seja chato não. Meu marido, não fica falando na cabeça dele não. Meu patrão, não. Existe um ouvido na sua vida financeira. Existe um ouvido para a tua esposa, existe um ouvido no seu marido, que você diretamente você não precisa falar, mas nos seus momentos a sós, no seu dia a dia, você pode fazê-la, você pode fazê-lo ouvir a palavra de Deus, mesmo de longe, mesmo ele não ouvindo, mas no reino espiritual, o teu marido vai estar ouvindo, a tua esposa vai estar ouvindo, os teus filhos vão estar ouvindo, o seu patrão vai estar ouvindo, os seus funcionários vão estar ouvindo. Ouvindo o que, pastor? Profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, marido seco, mulher seca, vida financeira seca, vida de saúde seca. Ouvi a palavra do Senhor. Essa palavrinha, esse verbo aqui, ouvir, não é ouve se você quiser, é ouvir no tempo do imperativo, do verbo imperativo. No tempo imperativo, ou seja, eu estou te dando uma ordem, eu estou te mandando ouvir a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz a respeito do meu casamento? O que a palavra de Deus diz a respeito dos meus filhos? Como que eu devo ser um pai? Como que eu devo ser filho? Como que eu devo me portar como funcionário? Meu irmão, nós não temos tempo para isso, mas você tem na sua casa, se você quiser, né? Se você quiser uma vida mudada, se você quiser um casamento mudado, um relacionamento profissional transformado, você vai, depois, anota aí, você vai abrir a sua Bíblia, no capítulo 5 de Efésios, do versículo 22, você vai ler o capítulo até o versículo 33, você vai no capítulo 6, vai do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Tem palavra do Senhor. Para você marido, para você esposa, para você filho, para você pai, para você patrão e para você empregado. Na onde, pastor? Capítulo 5, do versículo 22, até o capítulo 6, no versículo 9 do livro de Efésios. Você quer saber sobre saúde? No capítulo 53 de Isaías, você vai ouvir a palavra, você vai ler a palavra do Senhor, vai dar crédito a essa palavra e você vai começar a falar, minha saúde, eu não tenho mais enfermidade, porque Jesus levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades. Faz o teu corpo ouvir, faz a doença ouvir, a doença ela tem ouvido sim. Quando eu falei não tem, quer dizer, não tem, mas tem.
O casamento não tem, mas tem. Faz ele ouvir, obriga, ouvir a palavra do Senhor. Eu sou sarado, eu sou curado, porque Jesus já me curou, Jesus já me salvou, Jesus já me transformou. Jesus mudou a minha vida. Meu irmão e minha irmã, você tem essa autoridade. Se você é um filho de Deus, se você entregou sua vida para Jesus, se você já tem Ele como Senhor e Salvador, você tem autoridade para usar o nome dEle e as coisas vão mudar. Amém? Já já nós voltamos em nome de Jesus.